Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h07. Está no ar o Viva Voz, sua dose diária de análise e bastidores em meio às informações mais quentes da política e da economia no Brasil e no mundo. Boa noite para você, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você de novo para os ouvintes. Um dia marcado aí pelo ato do 8 de janeiro e ainda a repercussão das mudanças nas regras de moderação da meta, dois assuntos que acabaram se juntando, né? Exatamente, porque o Alexandre de Moraes, que a gente sabe tem capitaneado essa batalha aí com as redes sociais, estava no ato em que foi lembrada a efeméride de 2 anos do 8 de janeiro. Para falar de tudo isso, a gente vai acionar a nossa reportagem em Brasília, começando pela Ana Carolina Tomé, que vai trazer o que de principal as autoridades disseram nesse ato em defesa da democracia que marcou os 2 anos do 8 de janeiro. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera, Carol, os ouvintes também. Vera, numa cerimônia esvaziada, sem a presença dos presidentes do Legislativo e do Judiciário, o presidente Lula comandou um ato em memória aos atos golpistas de 8 de janeiro, ao lado de ministros do Supremo e ministros do governo que cancelaram as férias. A presidência convidou todos os governadores, mas apenas 4 compareceram. Entre deputados e senadores, apenas petistas. Lula citou o filme Ainda Estou Aqui, que abordou a ditadura militar e rendeu o Globo de Ouro a Fernanda Torres, e disse que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas. O presidente fez várias referências ao inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado e que investiga militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse que a presença dos comandantes das forças no ato desta quarta-feira é a prova de que é possível construir as Forças Armadas para defender a soberania nacional, mas que todos os envolvidos serão punidos. Lula exaltou a democracia e disse que não permitirá a volta da ditadura. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Se hoje estamos aqui, é para renovar nossa fé no diálogo entre os opostos, na harmonia entre os 3 poderes e no cumprimento da Constituição. É porque a democracia venceu. Ao contrário, a truculência tomaria o lugar do diálogo. Todos os poderes seriam um só, concentrado nas mãos dos fascistas. A Constituição seria rasgada e os direitos humanos suprimidos. O presidente em exercício do STF, ministro Edson Fachin, leu um discurso em nome do presidente da Corte e disse que a mentira continua a ser usada como instrumento político. Citou a tentativa de golpe de Estado e disse que o 8 de janeiro precisa ser lembrado como o episódio merece. Os atentados de 8 de janeiro foram a face visível de um movimento subterrâneo que articulava um golpe de Estado. Foi a manifestação de um triste sentimento antidemocrático agravado pela intolerância e pela agressividade. Um desencontro político e espiritual com a índole genuína do povo brasileiro. Relembrar esta data com a gravidade que o episódio merece constitui também o esforço para virarmos a página, mas sem arrancá-la da história. O governo recebeu de volta no ato mais de 20 obras danificadas que foram restauradas. É o caso do relógio trazido por Dom João VI, recuperado pelo governo suíço, e uma ânfora italiana. No momento da entrega, a primeira-dama Janja disse que o ato serve de alerta para que a democracia seja sempre defendida e respeitada e que a memória é um antídoto contra o autoritarismo. Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Carol, teve uma fala do Lula também nesse ato que está sendo destacada porque ela foi uma fala infeliz, né? Ao se dizer amante da democracia, algo que todos os democratas de fato são, porque amante, na primeira definição, a definição mais consagrada do dicionário é justamente aquele que ama, aquele que é apaixonado
por alguma coisa, o presidente fez um complemento, né? Um complemento daqueles dos improvisos do Lula. Diz que geralmente os homens são mais apaixonados por suas amantes do que pelas esposas. E aí, por isso que ele justificaria o fato de dizer que era amante da democracia. Eu sou um amante da democracia, não sou nem marido, eu sou amante, porque na maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia e conheço o valor dela. Uma fala infeliz, de mau gosto, não tem nada a ver você levar esse tipo de comparação absolutamente despropositada para um ato sério a respeito de um assunto que a gente tem visto aqui no mundo o quanto é duro, relevante, complexo e que exige permanente vigilância por parte da sociedade, das instituições e das autoridades. Mas foi a fala do presidente. A gente também poderia, se quisesse, né, fazer uma análise da fala do presidente, dizer que o amor pelas amantes também é mais passageiro, mais volúvel e que vai ao sabor das circunstâncias, que, portanto, não é a metáfora mais apropriada para se comparar com a democracia, não é mesmo? Não, uma fala totalmente infeliz. É aquela piada de tiozão, né? Que cai mal, extemporânea, não tinha porquê. Acho que é uma data para ser realmente lembrada com um ato político, mas não um ato ideológico. O presidente foi bem no discurso lido, mas quando tentou improvisar deu esse tipo de derrapada. E acho que a gente pode também analisar o que aconteceu depois, né? Porque ele desce a rampa e vai ao encontro ali das pessoas, e aí tem representantes do PT, de movimentos sociais, o que dá um cunho um pouco mais ideológico a um ato que deveria ser eminentemente político, né? Afinal das contas, a defesa da democracia não é bandeira de um único partido ou de um único governo, ainda que seja muito importante que a gente relembre essa data, esse 8 de janeiro, para que aquilo que aconteceu em 2023 não se repita, né, Vera? Exato. Acabou ficando com esse ar de um movimento político da esquerda justamente pelas ausências, né? Que a gente já falava desde ontem. O fato do Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco terem decidido não comparecer por razões ou de viagens ou de cálculo ali da troca da guarda na Câmara e no Senado. Mas também eu acho que salta aos olhos a presença bastante importante de ministros do Supremo, né? Enquanto faltaram parlamentares e governadores da oposição, por exemplo, isso contrastando bastante com o dia seguinte, ao 8 de janeiro, quando quase todos os governadores da oposição e parlamentares de vários partidos se juntaram para fazer justamente essa descida da rampa, os ministros do Supremo continuaram indo em peso. A gente ainda vai trazer matéria aqui a respeito das falas do ministro Gilmar, do ministro Alexandre de Moraes, mas eu acho que tem um simbolismo nessa presença do Fachin, dos dois, da Carmen Lúcia, que a gente pode resumir numa frase, né? Que é a frase sem anistia. Fica evidente que existe uma disposição muito clara do Supremo em não condescender com nenhuma tentativa de anistia ou de mitigação das punições ou de uma nova narrativa que coloque o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 como só um ato de vandalismo. E isso está sendo feito. O senador Rogério Marinho, por exemplo, está comparando os eventos daquele dia com outros protestos que houve, por exemplo, no passado do MST ou do PT, em que houve quebra de vidraça ou alguma coisa, como se fossem coisas comparáveis. Isso já tinha sido um expediente da oposição bolsonarista nos dias subsequentes aos ataques e agora está sendo reeditado esse discurso. Então, isso não vai colar no Supremo. Fica muito evidenciado pela presença ali dos ministros, pelo fato deles discursarem, que isso não vai colar e que as punições vão seguir na linha que elas vêm sendo até aqui, rápidas, exemplares e com penas bastante duras, Carol. E os comandantes das Forças Armadas também, né? Que o Lula fez questão de ressaltar, agradeceu ao ministro José Múcio por ter levado os 3 comandantes das forças e palavras do Lula, para mostrar esse país que a gente quer construir Forças Armadas com o propósito de defender a soberania nacional. Ele agradeceu a presença dos 3 comandantes militares. Também importante essa presença ali em uníssono dos comandantes das forças nesse momento, né? Exatamente. Tem um outro desdobramento aí do 8 de janeiro, que são justamente as punições
e os processos, e há um grupo grande de foragidos, pessoas que fugiram para o exterior e que estão aí com os seus pedidos de extradição sendo feitos. A AGU aproveitou a efeméride de hoje para reforçar que vai pedir para entrar com os pedidos de extradição. Quem traz o detalhamento desse aspecto para a gente é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. O ato que autoriza a contratação desses advogados para representar o país foi assinado hoje pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Esse procedimento é um cumprimento à exigência feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em 64 ações penais que determinam a extradição desses brasileiros condenados que estão em outros países. Só a caráter de exemplo, o cálculo da Argentina é que existam cerca de 60 brasileiros em território argentino. Agora, eventuais novos pedidos de extradição também podem ser contemplados. Com essa autorização, a AGU vai pedir ao Supremo informações sobre onde estão esses brasileiros e a Advocacia Geral da União vai também atuar junto do Ministério da Justiça para identificar quem são essas pessoas e quais são efetivamente os casos que recomendam a efetiva atuação no exterior para dar cumprimento a essas extradições. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Isso é importante. Tem muita gente que foi para a Argentina, já tem relatos aí de pessoas que também estariam indo para o Peru, para outros países do continente. É um processo que deve ser lento, mas que é necessário para que todos os que se envolveram nisso, que foi claramente uma tentativa de supressão da democracia, sejam punidos com o rigor da lei. E, enquanto isso, né, o Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está com o passaporte restrito, está ali confiscado pelo Supremo Tribunal Federal, graças às investigações nos vários processos, vários inquéritos, aliás, a que ele responde, pediu novamente a liberação do documento para poder ir à posse de Donald Trump. Quem traz as informações para a gente sobre isso é o Igor Cardim. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Muito boa noite para você, para a Carol e para os nossos ouvintes. Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir a devolução do passaporte ao Supremo Tribunal Federal. Desta vez ele quer o documento para que possa participar da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a cerimônia está marcada para acontecer no dia 20 de janeiro, no Capitólio, em Washington. O ex-presidente, no entanto, não pode sair do país, já que o passaporte dele foi retido para evitar uma possível fuga do Brasil, enquanto ele é investigado em diversos processos na corte. Em um vídeo postado no X, Bolsonaro diz que foi chamado para participar da cerimônia de posse do republicano. Ele classificou o evento como um importante momento histórico. É uma honra, fico muito feliz com esse convite. Estarei representando aí os conservadores, a direita, o bem do povo brasileiro lá nos Estados Unidos, se Deus quiser. O passaporte de Bolsonaro está retido desde fevereiro do ano passado, no âmbito das investigações da tentativa de golpe de Estado. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes analisar o novo pedido de liberação. Para o doutor em Direito Constitucional e professor da USP, Rubens Bessac, é improvável que o passaporte seja devolvido, já que a decisão poderá ser utilizada para embasar outros pedidos. Eu acho muito pouco possível, diria, pouco provável que ele consiga obter o passaporte por uma viagem desse tipo, porque os inquéritos contra ele são muitos, outros processos já em tramitação. Foi entendido que o passaporte dele deveria ficar retido para evitar uma eventual fuga no exterior, o que ele nega peremptoriamente. Se estaria criando uma situação, um determinado precedente até para outros casos. A defesa de Bolsonaro já havia pedido o documento no ano passado para que o ex-presidente pudesse viajar para Israel, mas a solicitação foi negada por Moraes, seguindo inclusive uma recomendação da Procuradoria-Geral da República. Vera e Carol.
Obrigada, Igor, pelas suas informações. É isso, Carol. É uma tentativa, mais uma, feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que eu imagino que vai resultar no mesmo que as anteriores, ou seja, numa negativa por parte do Supremo Tribunal Federal. Não teve nada, não mudou nada desde a retenção do passaporte que justifique ele ser liberado. Pelo contrário, as evidências materiais de participação do ex-presidente nas tentativas de golpe, ainda quando seu governo estava em andamento, elas só aumentaram. Vieram à tona vários outros aspectos, houve prisões depois disso, muitas buscas e apreensões, e ele foi efetivamente indiciado. A gente tem uma denúncia que está para acontecer, então não tem nada no horizonte que mostre que um belo dia o Alexandre de Moraes vai acordar e vai falar: deixa, vai o Bolsonaro e a posse do Trump, coitadinho. E com alguns detalhes importantes nesse meio tempo, né, Vera? Depois que ele teve o passaporte apreendido, foi fazer aquela visita esquisita na Embaixada da Hungria. Na época aventou-se que ele poderia pedir asilo, se refugiar por lá, disse que não, mas foi um negócio estranhíssimo. E no relatório da Polícia Federal do indiciamento do Bolsonaro, consta a informação de um plano, inclusive, de fuga, muito antes da eleição presidencial de 2022. Tem lá vários pontos desse plano e tal, e tentativa de golpe, mas um dos pontos era uma tentativa de fuga para o Bolsonaro sair do país se a coisa desse errado. Não parece lógico que o Alexandre de Moraes vai liberar o passaporte para que ele possa ir para os Estados Unidos, governado por Donald Trump, que é seu aliado, né? Exato, e já dando um spoiler do que vem aí depois do intervalo e do repórter CBN aqui no Viva Voz, a gente vai falar justamente do Trump e da escalada retórica que ele vem fazendo nos últimos dias e nos dias que antecedem a sua nova posse, e das falas do Alexandre de Moraes, que tem tudo a ver com isso justamente, né? Com as falas de ontem do Mark Zuckerberg, as mudanças de política da Meta em uma tentativa de se alinhar ao Trump, e como a justiça brasileira vai responder a essa clara guinada das Big Techs em direção à direita, em direção a um discurso mais alinhado com essa extrema-direita trumpista, e o que isso deve representar daqui para frente. Está tudo junto e misturado, os assuntos eles não são possíveis de serem separados, e eles têm em comum o fato de que o Alexandre de Moraes está à frente das duas batalhas, dos inquéritos todos que dizem respeito aos atos golpistas e também da investigação sobre a participação das redes sociais nesse estado de coisas. Então, a gente vai para esse intervalo e volta já com reportagem de Brasília com a fala do ministro e com o Eduardo Graça, repórter especial do Globo, que vai fazer uma participação aqui para a gente, ajudando a analisar essa escalada retórica do Trump. A gente volta já. E a gente está de volta com o Viva Voz e prosseguindo também no assunto do dia, que são esses atos alusivos aos 2 anos do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, que preside esses inquéritos, participou, como eu disse, do evento no Palácio do Planalto, discursou e aproveitou para falar a respeito do anúncio feito na véspera por parte da Meta de que não vai mais usar a checagem de fatos nas suas plataformas. Quem traz as informações para a gente, está de volta aqui no Viva Voz, é a Isa Staciarini. Boa noite de novo, Isa. Oi, Vera. Pois é, exatamente isso. Agora, só um detalhe, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu duros recados, mas foi em uma solenidade aqui no Supremo Tribunal Federal, porque no Palácio do Planalto ele evitou discursar justamente porque vai estar aí no centro de julgamentos importantes esse ano, né? Que miram, por exemplo, autoridades, envolvidas até em atos antidemocráticos. Mas vamos lá. Moraes, durante essa cerimônia aqui no Supremo, disse que as redes sociais só vão operar no país se respeitarem a lei brasileira
independentemente, Vera, de bravatas de irresponsáveis dirigentes dessas Big Techs. Moraes deu um recado, a fala ocorre em um momento em que a Meta, que é a dona do Instagram e do Facebook, anunciou o fim do programa de verificação de fatos e informou que vai passar a adotar uma iniciativa semelhante à do X, do bilionário Elon Musk, em que os próprios usuários alertam sobre os conteúdos. E aí a gente lembra que Elon Musk travou uma batalha, né, especialmente desrespeitando normas e jurisprudências do Brasil. O ministro, portanto, cobrou a regulamentação das redes sociais e reforçou que no mundo extremistas se apoderam das plataformas para atingir a democracia e afirmou que no Brasil as plataformas vão ter que se adequar às leis. Vamos ouvi-lo. O que esse novo populismo extremista digital faz é corroer a democracia por dentro. Fingindo que são democratas, fingindo que defendem a liberdade, eles querem voltar à lei do mais forte. As redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Durante a solenidade, o decano, que é o ministro Gilmar Mendes, defendeu uma forma das instituições inibirem discursos criminosos nas redes sociais. Gilmar Mendes citou regulamentações que já existem, por exemplo, no Reino Unido e também na União Europeia, de moderação de conteúdo nas plataformas e disse que esse mecanismo não pode ser classificado como censura. Nossas instituições devem conceber mecanismos para inibir a circulação de discursos criminosos nas redes sociais. As retóricas sobre liberdade de expressão nos espaços virtuais devem ser redimensionadas dentro da realidade democrática. Não é censura. Muito pelo contrário, constitui a pedra angular sobre a qual se erige uma esfera digital democrática e pluralista, capaz de harmonizar a liberdade de expressão com a responsabilidade social no ambiente virtual. Gilmar Mendes ainda defendeu uma reforma no Estatuto dos Militares para evitar a politização. Ele falou em impor a inelegibilidade de políticos que tenham deixado o posto de militar para ocupar cargo público. O ministro frisou que isso poderia valer não só para integrantes das Forças Armadas, mas também para juízes, promotores ou policiais. A gente lembra que o hoje senador Sérgio Moro foi juiz, né, da Lava Jato, e o ex-procurador também da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que teve o mandato cassado de deputado federal. E Gilmar Mendes citou que existem projetos no Congresso que buscam aí mudar as regras para preservar as Forças Armadas. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. É isso, Carol. A minha coluna de hoje foi justamente a esse respeito. Minha coluna no Globo, falando que o Supremo não iria mudar nada do que vem fazendo em relação à tentativa e a busca por responsabilizar as plataformas pelo que é propagado lá, em razão da fala do Mark Zuckerberg. E aí diziam que eles vão travar a batalha, ainda que sozinhos, mas alguns ministros, reservadamente para mim, cobraram uma participação maior do governo, que o governo seja mais ativo nesse debate sobre a necessidade de regulamentação das redes. Aí hoje a gente já vê o ministro da AGU, o Jorge Messias, falando a respeito. Então tem também uma entrada mais forte do governo nessa seara, mas a gente sabe que o Congresso vai ser um local de difícil obtenção de aval para essa tentativa de fazer com que as Big Techs saibam que aqui, como disse ele, não é uma terra sem lei, né?
Até porque no Congresso o projeto de lei que foi aprovado no Senado parou na Câmara, se criou aquele famoso grupo de trabalho. A gente sabe que quando cria grupo de trabalho é para não ir para frente. Então, o Supremo fica na linha de frente, porque tem ações pendentes de julgamento. Tem 2 ações aí sobre o Marco Civil da Internet que devem ser julgadas esse ano pelo Supremo Tribunal Federal, justamente falando sobre a responsabilização das redes sociais. Então, de novo, o Supremo está na linha de frente de mais essa batalha aí, né, Vera? Exatamente. E para falar sobre essa mudança aí no ambiente ideológico nos Estados Unidos, com a aproximação de várias corporações importantes aí desse setor do projeto político de Donald Trump, a gente vai receber de novo agora o Eduardo Graça, repórter especial do Globo, que já começa o ano com uma novidade. O Edu vai ter um blog no Globo justamente para analisar toda essa retórica, todo o aspecto aí ideológico do governo Trump 2.0. É isso, Edu? Começa contando para a gente dessa novidade e já me diz a que se deve essa escalada retórica que a gente não sabe qual é o limite de Donald Trump às vésperas de reassumir a Casa Branca. Oi, Vera, tudo bem, Carol? Prazer estar com vocês aqui de novo. É isso mesmo, temos essa novidade. O blog é um blog do jornal Globo chamado Trump 2.0. Ele começou nessa segunda-feira e a ideia é que a gente tenha nele análises, entrevistas, novidades, notícias sobre essa segunda temporada aí do Donald Trump na Casa Branca, que nem começou, né? E há 2 semanas de começar está animadíssima, porque ele vem falando coisas assim, especialmente nessa seara da política internacional, de levantar sobrancelhas, os cabelos e tudo mais, né? Ameaçar anexar o canal do Panamá, até o Canadá, comprar a Groenlândia, se não for possível, não nega que pode ter ações militares lá. Enfim, é algo que as fontes todas com quem eu tenho conversado e pessoas que são assim, observadores finos da política americana veem como uma espécie de como se ele estivesse jogando um war, assim, um jogo de tabuleiro de guerra, antes de entrar. Falei isso aqui ontem também. Realmente lá. Exatamente isso. É assim, ele ao mesmo tempo que ele olha, continua se vendo, percebendo que o americano médio não mede ele pela régua do estadista, mas mede ele pela régua do entertainer. Então ele está ali oferecendo algum tipo de notícia na linha do entretenimento, né? Fazendo com que as pessoas pensem, nossa, como seria os Estados Unidos tendo o Canadá como mais um estado, Estados Unidos grande, America First mesmo. Ele, além disso, ele joga também no tabuleiro, né? Esse retorno dele no tabuleiro geopolítico global, com algo que tem alguns analistas já fazendo um paralelo com a estratégia de Mad Men, que o Richard Nixon, tinha nos anos 70, que era se colocar, anabolizar a ideia de que você é tão imprevisível, tão louco, não vamos anexar a Groenlândia. Mas aí não é tão ruim a gente aumentar as nossas bases militares por lá. Não vamos invadir e retomar o canal do Panamá, mas a gente consegue diminuir o peso comercial dos chineses por lá. Enfim, é trazer para o tabuleiro esse olhar, essa posição de maluco, mas que não rasga dinheiro, muito pelo contrário, né? Agora, Edu, você publicou uma análise ontem no Globo, se não me engano foi ontem, com informações do Eurasia Group, uma das principais consultorias de risco político do planeta. E o que eles dizem simplesmente é que teremos o capítulo mais tenso da geopolítica mundial desde os tempos da Guerra Fria, né? Sim, eles fazem uma comparação com o período do entreguerras ali dos anos 30, né? E com o momento mais crítico da Guerra Fria, que foi ali a Guerra dos Mísseis. Porque esse tipo de atuação do Donald Trump, enquanto ele for mais uma atuação na linha do bufão, é algo que é até palatável. Agora, quando isso começar a se reverter em ações, ninguém espera que a China, por exemplo, não reaja de uma maneira muito
muito forte, inclusive também para consumo interno, né? A China vive um momento agora em que a economia chinesa não está exatamente no seu momento mais forte e não vai deixar para o próprio consumo interno que fique em segundo plano a China, que fique refém das ameaças do Trump. Então, assim, a mesma coisa para os europeus, né? Imagina, quando a Dinamarca faz parte da OTAN. Uma das pessoas com quem eu conversei, Dinamarca, que tem... A Groenlândia é um território da Dinamarca, né? Uma das pessoas com quem eu conversei hoje me dizia, a última vez, a gente precisa lembrar um pouco de história, a última vez que um líder mundial ameaçou tomar qualquer parte, invadir uma parte de um território dinamarquês, foi o Hitler, em 1940. Então, assim, é algo que, de fato, as consultorias de risco veem como um problema seríssimo o retorno de Donald Trump à Casa Branca, e ele não está fazendo por menos, né? Essas semanas anteriores à volta dele estão sendo já turbulentas, né? O Edu, além dessas loucuras todas, não tem outro nome, em política externa, ele também está fazendo uma série de investidas aí na seara judicial. Primeiro para anistiar os envolvidos na invasão do Capitólio e também para tentar começar a usar alguma forma de pressão sobre o judiciário nos processos nos quais ele próprio é o alvo. Isso tudo vai prosperar? Como é que você está vendo esse aspecto que também é bastante preocupante? Além, obviamente, das vantagens próprias, o aspecto ideológico é muito forte. O Donald Trump passou os últimos 4 anos, a gente não pode esquecer, dizendo que o Departamento de Justiça já foi usado politicamente e ideologicamente contra ele. A posição dele não é de que ele entrando, o Departamento de Justiça será, como provavelmente será, usado de maneira política, ideológica contra uma parte das lideranças políticas dos Estados Unidos. Ele diz que ele já foi vítima, que o que ele está fazendo apenas dar o troco. Os democratas estão preparados para isso, né? Tanto que o presidente Joe Biden fez aquele perdão ao filho Hunter. E está no jogo uma série de outros perdões até o dia 20, perdões preventivos para que determinados políticos e pessoas ligadas ao governo Biden não sejam perseguidos. O Partido Democrata, por enquanto, a gente tem visto que está fazendo uma linha de oposição que não será uma oposição, pelo menos é o que está sendo divulgado, que eles estão dizendo, personalizada à figura de Donald Trump e aos seus atos, mas vai ser uma oposição na linha da vitória do Donald Trump no ano passado, que é mostrar para o americano que todas essas ações acabam prejudicando não só a democracia do país, mas o bolso deles. Que deve haver um aumento da inflação com o aumento de tarifas, que deve haver um aumento do preço dos alimentos, que os americanos vão sentir na própria pele, não só de uma maneira mais abstrata, como, por exemplo, a perda da democracia, mas vão sentir no dia a dia que as investidas dele, por motivos pessoais, não os beneficiam. Ver se isso vai acontecer mesmo, né, Vera? Exatamente. Nossa Senhora, é o famoso apertem os cintos que o piloto sumiu em escala global, meu amigo. Boa sorte para nós. O que não vai faltar é assunto. Diga, Carol. Perguntar e o Brasil nessa? Como é que fica? O que os analistas esperam dessa relação aí do Trump com a América Latina e o Brasil, hein, Edu? Pois é, assim, uma das coisas que a gente não pode esquecer na história do Panamá, claro que ali o alvo é a China, mas o Panamá está na esquina da Venezuela. Acho que, assim, a Venezuela vai ser um problema muito sério nos próximos meses aí com a entrada do Trump e com o Brasil, segundo todas as fontes e contatos. O Brasil não tem uma relação, o Itamaraty não tem uma relação, canais, assim, muito fortes com o novo governo e as pessoas que estão entrando lá. Essas pessoas, os canais que elas têm, como a gente viu hoje, com a informação de que o convite que o governo Trump está fazendo, que o Trump está fazendo para a posse dele, é ao presidente, assim chamado, Bolsonaro, para ir à posse. Então, assim, não vai ser fácil para o Brasil, vai ser bem complicado. Por outro lado, você não tem nenhum interesse dos Estados Unidos de complicar
especificamente nessa situação da Venezuela, a relação deles com o Brasil. Então vai ser um jogo jogado difícil, mas que vai ter que ser jogado, como foi jogado anteriormente quando o Biden era presidente. Não tem muito como se evitar esse jogo. Mas, assim, Carol, a perspectiva, por enquanto, não é de céu de brigadeiro, é de nuvens pesadas. Pois é, a gente que se segure. Obrigada, Edu. A gente volta a se falar, não vai faltar assunto para você e a gente vai sempre te chamar para vir aclarar o céu aqui pra gente. Contem comigo. Um abraço, um beijo nas duas. Beijo. Obrigada, beijo. A gente vai fazer mais um intervalo, volta já já com o Viva Voz. E estamos de volta com o Viva Voz. E agora a gente vai direto para Belo Horizonte, onde a Laura Couto vai nos dar as últimas atualizações a respeito da saúde do prefeito Fouad Noman, que está licenciado, internado, para tratar de um quadro de saúde bastante complexo. Laura, boa noite para você. Como é que está a situação do prefeito? Muito boa noite para você também, Vera. Pois é, internado há 6 dias, o prefeito Fouad Noman utilizou as redes sociais pela primeira vez para agradecer o apoio que tem recebido. Ele também afirmou que segue se recuperando a cada dia e que em breve estará de volta com mais entusiasmo e dedicação para continuar à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. O último boletim médico divulgado pelo Hospital Mater Dei, na região centro-sul de Belo Horizonte, aponta que o prefeito está estável com um quadro de evoluções nesse quadro de saúde. O gestor apresentou evolução clínica do quadro de pneumonia com melhora nos parâmetros infecciosos, mas ainda assim, Vera, não há previsão de alta da UTI. No momento, a prefeitura é comandada pelo vice-prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil. Essa é a 4ª vez desde novembro de 2024 que Fouad Noman é internado. Segundo os médicos, a situação foi agravada devido a um quadro de imunossupressão decorrente do tratamento de um câncer. Isso porque em junho de 2024, ele foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, que é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Após sessões de quimioterapia, o prefeito teve a remissão da doença confirmada. Ainda nessa publicação que ele postou hoje, ele disse que cada mensagem e gesto de solidariedade tem sido um incentivo importante para ele. O gestor também fez agradecimentos a toda a equipe médica que tem se dedicado incansavelmente para garantir a pronta recuperação. Afirmou, por fim, que está enfrentando com muita resiliência mais esse desafio que a vida o impôs ao lado da esposa, dos filhos e dos netos. Vera. Obrigada pelas informações, Laura. É isso, foram também colocados vários outdoors e outros banners pela cidade em solidariedade ao prefeito e pedindo ali pela rápida recuperação dele, uma situação complexa, porque ele foi eleito numa eleição duríssima, enfrentando o candidato da direita, o Bruno Engler. Ele teve a remissão do câncer, chegou a ser anunciada e agora essas complicações posteriores adiaram a sua posse, a posse para o mandato que é o segundo, mas é o primeiro para o qual ele é eleito efetivamente, porque ele era vice do Calil, que renunciou para disputar o governo do estado, perdeu a eleição para o governo do estado e rompeu com ele depois. Apoiou outro candidato, apoiou o Mauro Tramonte na eleição do ano passado. Então, Fouad ia ter agora a oportunidade de iniciar e vai ter, assim que voltar da licença médica, um mandato inteiro, um mandato conseguido nas urnas como o titular da cédula ali, né? O cabeça da chapa. O vice é um ex-vereador, tem aí um histórico na imprensa, na Rádio Itatiaia, é um radialista conhecido na cidade e no estado de Minas, mas nunca teve passagem pelo executivo. Então, ele está assumindo nessa licença até a volta do prefeito. Vamos torcer aí pelo pleno restabelecimento dele, Carol. É isso, estamos na torcida. Ficamos por aqui, Vera? Ficamos por aqui. Amanhã o Viva Voz volta e a gente estará aqui no ar às 6 horas. Convida você. Até amanhã, Carol. Beijo, Vera. Até amanhã.